E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Teixeira Muga. E no vídeo de hoje eu vim demonstrar um guia para vocês aqui atualizado em 2025 sobre o espadachim. O espadachim, gente, para quem vai iniciar no jogo, é uma classe muito fácil para se buildar, tá? Muito fácil mesmo. É aconselhável? Eu acho que não. Mas no decorrer desse vídeo aqui eu falo para vocês a respeito do porquê que eu acho que não, ok? Nota que tá que todos os personagens do jogo, tá? Eles começam com 5% de chance de crítico, né? Que seria a taxa crítica do jogo. E o jogo Cabal Online, ele consiste basicamente em chance de crítico, crítico e amplificação de dano. Só, tá? Esse é o core do jogo. Ah, Teixeira, tem ataque, tem perfuração, tem resistência, beleza, mas o core do jogo é o que? É chance de crítico, crítico e amplificação do dano base, tá? Que aí vem fundir o amp e o ataque junto. Só isso só, tá? Então chance de crítico é muito importante. E esse personagem aqui, gente, tem 15%, 20% de taxa crítica na lâmina, ok? Mais 15% na arma astral, mais 5 do char, ou seja, ela já começa com 40%, tá? Se você colocar nela esse anel do Mega Herf aqui, por exemplo, e um anel com taxa crítica 10% que você pegar no sistema de Begin, você já vai ter 65 de taxa, tá? Então nota que eu tenho 64, por quê? Porque esse anel que eu tenho aqui, tá? Ele tem 9 ao invés de 10. Você vai ter um anel com 10%, tá? Ao invés desse de 9. Então ficaria 65, que eu estou mostrando ali para vocês ali em cima, tá vendo? 65 de taxa. Ou seja, você não precisa fazer mais nada no personagem. Basicamente você tem que pegar, colocar full ataque. Mas eu vou explicar para vocês isso daí mais pra frente, tá? No decorrer do vídeo. Quais são as características do personagem, tá, gente? É uma classe que tem, igual eu falei para vocês, uma chance de crítico, porém é uma classe debuffer, tá? Ela dá status negativos no alvo aí, ela é muito importante para você jogar conteúdo em grupo, tá? Com os amigos. O primeiro debuff dela, que é muito bom, tá? Ela retira a resistência de taxa crítica do alvo em 10% e também tira a resistência do dano crítico em 20%. Ou seja, você tem 10% de chance a mais de dar crítico e você crita 20% a mais no mob que você debuffou. Isso conta para par inteira, tá? Porque você deu status negativo no boss, então todo mundo vai começar a bater, sei lá, 20% de crítico a mais. Se esse mob, obviamente, tiver esse tipo de resistência, tá? Nem todos têm, então não conta. É um debuff aqui que dura 30 segundos e ele resfria em 25, ou seja, você sempre vai conseguir lançar ele quando você quiser, tá? Por quê? Porque o tempo de resfriamento dele, o cooldown dele, ele é inferior à duração. Esse é o primeiro passo aqui, o debuff que ele tem, tá? Segundo debuff, gente, que eu falo pra vocês, campo de dissipamento, certo? Ele reduz o nível do mob, tá? Esse mob tá level 3, eu acho que não vai dar pra ver. O fantoche tá level, não enxergo direito, 99. Não sei se vai dar pra usar no fantoche, tá, gente? Mas basicamente, se tá no level 99, ele vai reduzir menos 12 ali do fantoche, tá? Reduziu, tá vendo? Para 87. E se ele reduz o level do alvo, automaticamente os status do alvo também diminuem bastante. E também vai ajudar a par aí durante muito tempo, certo? Que mais de debuff aqui, ó? Esse daqui, ó. Ignorar perfuração menos 320, tá? Para agilizar defesa. Esse buff aqui também é muito bom para você dar dano. Aí é principalmente com a sua par, tá? Muito importante. Opa, desculpa aí o barulho de fora, hein? E tem esse debuff aqui que dá menos evasão e menos bloqueio. E geralmente, gente, eu não uso ele muito não, tá? É um debuff, eu tenho que mostrar como um guia, tá? Mas eu não uso muito ele porque ele tem ali um tempo de lance de 0.7 segundos. E essa daqui é uma classe que geralmente não erra hit, tá? Porque a build dela aqui é em relação à destreza. E destreza dá pontos de precisão. E então é uma classe que erra pouco, tá? Então só se você tiver num boss muito forte mesmo, que você está percebendo que você está errando o hit, não é? Aí você vai lá e utiliza esse debuff aqui. Eu não gosto de perder 0.7 segundos tá lançando ele, eu não gosto. Pode ser, mas aí você estuda esse tipo de situação, tá? Vamos agora aos buffs. Ah, tem um debuff, mais dois debuffs, tá? Que eu esqueci, calma aí. Esse debuff aqui, tá, gente? Ele trava o alvo, tá? Ele dá imobilidade, certo? Então, ó.
pra ver o bichinho no lugar lá, ele não consegue se mover. Tá, aqui não vai dar pra ver muito bem, porque o bichinho não tava vindo pra cima de mim, né? Eu deveria ter dado esse debuff aqui antes nele. Mas não vai dar mais tempo no vídeo. Mosquei, tá, gente? Então, basicamente, ele faz o quê? Ele trava o alvo, certo? Então, se você tiver, por exemplo, em dois caras, pô, um cara é range, por exemplo, e você tá indo PVP com um cara melee, você trava ele e o seu amigo range vai lá e mata o cara. É basicamente para isso que esse debuff aqui serve, tá? E esse outro debuff aqui, ele é muito roubado, tá, gente? Por quê? Principalmente em palha. Porque ele tira a porcentagem de defesa do alvo, tá? Então, dependendo do boss que você vai dar esse debuff aqui, o downgrade de defesa do boss vai ser muito apelativo. Por quê? Porque tira 20% de defesa do boss que você debuffou. Lembrando, esse arte do Malor aqui, gente, ele muda, tá? Dependendo da lâmina que você está usando. Se você usar a Igna, ele vai tirar defesa. Se você usar, por exemplo, a Gélida, aqui ó, mudou o status ali para menos ataque. Então você vai tirar 300 de ataque dali do alvo que você debuffou, tá? Eu não aconselho muito você usar esse debuff aqui com a Gélida, tá? Eu aconselho você usar mesmo com a Igna. Tem uma outra lâmina, tá, gente, que eu não utilizo no Char porque eu não faço PVP. Eu nem tenho ela aqui para mostrar, tá? Mas basicamente ela é a lâmina roxinha, que ela é usada muito para PVP, por quê? Porque ela meio que fica dando silence nos alvos e tal, e fica quebrando o combo, tá? Ela não vou mostrar aqui, porque o meu canal, mostro pra vocês, é para quem vai fazer o conteúdo PV do jogo. Mas existe essa skill, tá? Você pode comprar ela, que ela é baratinho, e você testa ela, tá? Mas ela não vai funcionar muito bem, quase nada na verdade, para dungeon, tá? Outra coisa, gente, tem esse buff aqui, ó, tá vendo? Vou mudar para lâmina gélida de novo para vocês verem. Se você estiver usando essa lâmina gélida, esse encanto elemental aqui, ó, vai triplicar o seu dano reduzido, beleza? Então, por exemplo, eu tenho redução de danos aqui no personagem agora, redução de danos, 384, aí se eu utilizo esse buff aqui, tá vendo? Eu fui para 1000 e pouco de redução de dano, ou seja, se você estiver morrendo, você pode trocar a lâmina rapidão, certo? Tá batendo no alvo lá, você tá morrendo pro boss, por exemplo. Você troca instantaneamente para a lâmina gélida, certo? E usa esse encanto elemental, tá? Porque ele vai triplicar o seu dano reduzido, certo? É uma boa estratégia para você dar um tanque aí, correto? Se você utilizar esse buff aqui e for iniciante, tá? Com a lâmina ígnea, que é de fogo, que aí, ao invés de você ganhar dano reduzido, a sua perfuração, tá? Ela vai dobrar. Que aí é onde vem a minha crítica aqui a quem é novato no jogo e vai utilizar a classe. Por quê, gente? Esse buff aqui, ele é muito roubado mesmo, tá? Para quem já é mid barra end game no jogo. Por quê? Porque o cara tá pegando, sei lá, 2000 de perfuração, entendeu? Que é um status que ignora a defesa do alvo, correto? Se ele tem 2000 e ele usar esse buff aqui e dobrar, vai para 4000. Não tem quem aguente, mano, não tem. Meu guerreiro lá, por exemplo, ele tava com 7000 de defesa básica. O cara utilizava esse buff aqui com essa lâmina de fogo, né? E eu não ficava vivo, pô. Porque a minha defesa não segurava o tanto de perfuração que o cara tinha, pô. Então por isso que os espadachins em guerra e essas coisas todas, pô, eles dão um dano absurdo, pô, com essa lâmina. E também serve pra mob, tá? Só que pra mob, dependendo do tanto de perfuração que você tem, chega uma hora que dá um cap assim, porque o boss tem menos defesa do que você meio que tirou, tá? Mas é importante explicar isso daqui. Se você for extremamente iniciante, esse buff aqui não vai fazer muita defesa. Diferentes. Por quê? Porque nota que perfuração desse char aqui na minha conta, que tem status e tal, de coleção, tem o Shift R aqui que seria o mérito, tem um pouquinho de perfuração aqui e tal, mano. Nota que o personagem tá com 268, pô. Eu acredito que você vai ter uns 150 mais ou menos. Aí você vai usar esse aqui, vai para 300. Não faz muita diferença, por isso que é uma classe meio que ruim para quem inicia. Outra coisa que é ruim também para quem inicia é que ela não faz nada direito. Ela usa build de evasão e bloqueio, mas ela não tem evasão e bloqueio suficiente para tancar. E ela usa traje, certo? Ela usa traje aqui. O traje não tem uma evasão boa, ela não tem uma defesa boa, por quê?
porque é um set intermediário, tá? Quem usa armadura tem muita defesa. Quem usa kimono tem muita evasão. Agora quem usa traje é mediano os dois, entendeu? E como você está iniciando no jogo agora, pô, você não vai ter defesa suficiente para tancar e também você não vai ter evasão suficiente para desviar do hit. Então espadachim, pelo feedback que eu tenho da comunidade, quando eu upei o meu, eu reparei que apanha demais mesmo, tá? Então essa é uma característica ruim da classe para quem inicia, tá? Agora se você quiser continuar na classe avançando com ela, é uma classe muito promissora sim, tá? Agora vamos lá agora ao outro buff aqui defensivo, tá? Esse buff aqui, gente, ó. Bloqueio absoluto 10 vezes, tá? Dura 8 segundos. Ou você vai tancar durante 8 segundos, ou você vai bloquear 10 hits, tá? Nesse intervalo de 8 segundos. Geralmente, como você está indo no DG e está matando o boss, tá? O boss não vai conseguir te bater 10 vezes antes que acabe os 8 segundos. Então, eu acho que é meio que bom falar que o buff durou 8 segundos, tá, gente? De imortalidade. Isso também ajuda um pouco, correto? Outra coisa também importante, tá? Que veio na classe que é nova. Esse debuff aqui, debuff não, desculpa, esse buff aqui, descarga elemental. É um buff de dano crítico, certo? É um buff de taxa crítica, de max taxa crítica, que ignora algumas resistências, que também isso daqui é uma crítica que eu tenho a esse buff aqui para quem inicia. Por quê? Porque para quem inicia no jogo, gente, vocês não vão enfrentar, por exemplo, um boss que tenha resistência ao dano crítico, por exemplo, acima de 60%. Não tem isso. Então você acaba não utilizando o máximo de status desse debuff. Debuff não, desculpa, gente, desse buff, tá? Porque, por exemplo, você vai bater lá num alvo que tenha 30% de resistência DC, por exemplo, certo? Você usou grande sorte, a resistência dele caiu para 10, pô. Aí você usou esse buff aqui, então desses 60% aqui você só usou 10%. 50% foi pro ralo. Então não é um buff que dá muito dano no começo. Ele só é relevante mesmo quando você avança no jogo, aí você começa a matar boss que ele é mais forte, okay? E tem bastante resistência, então começa a fazer sentido, certo? Então é um buff muito bom, mas para quem inicia não é bom. Já testei também e eu acho zoado, certo? Tem um... Ah, tá aqui. Esse daqui, eu esqueci de falar. Tem um buff novo também de defesa, tá, gente? Que é essa barreira elemental, certo? Ela ganha ignorar acerto mais 900, correto? Ganha desfazer e ignorar redução de dano 250. Que também é um problema que nem todo boss inicial ou mid tem esse status, tá? Tem resistência à taxa crítica 30%, é um buff, essa parte do buff é para PVP, tá? Tem defesa 600 e ignorar perfuração para mob, tá? Em 125, correto? E também aumenta a redução de dano máxima, tá? É a outra coisa que eu falei que é a mesma coisa, tá, gente? São status ótimos, porém como é um status multiplicativo, por exemplo, você vai ganhar 30% de redução de dano. Você não vai ter redução de dano. Simples assim, ó. O meu personagem aqui tem redução de dano 284. Eu vou usar esse buff, tá vendo? Nem contou ali, não sei porquê. Mas ganha 30% ali de redução de dano. Certo? Esse daqui é importante. Ou não sei se esse buff trabalha de outra forma, tá? Tipo assim, reduz o dano em 30% que você estava levando. Não é que tá aqui. Eu nunca reparei que tanca de verdade. Fechou? Tem uma diferença agora nessa classe, que ela é um pouquinho diferente de todas, tá? Que ela tem a BM1, correto? Que é esse aqui, ó, o Encantador, correto? Se você tiver ataque mágico no seu personagem, ou seja, você colocar runa de ataque mágico, se você colocar itens de ataque mágico aqui, e você ativar esse Encantador aqui, você ganha mais status, tá, gente? Ó. Nota que eu utilizei esse buff, correto? Essa BM1 no caso. Tá? Nota que a minha evasão subiu muito, a minha defesa subiu muito, a minha taxa crítica continua igual, porque eles deram rework nessa skill aqui, você não perde mais a taxa crítica que estava vindo da lâmina que sumiu. Por quê? Porque esse buff aqui basicamente consome toda a parte que você tem elemental para essa BM1 aqui, tá?
Então, basicamente, gente, você fica meio que indestrutível no início do jogo com essa BM1 aqui. Ela é diferenciada, ela é a única BM1 que faz isso no jogo inteiro, tá, gente? Outra coisa também, se você colocar aqui, eu não tenho certeza dessa parte agora, tá? Eu vou ficar devendo essa informação. Mas se você colocar canhões no seu personagem, ó, canhão de terra, de água, de pedra, essas coisas, ela também suga esses canhões aqui, ó. Tá vendo que tem uma aura ali de, de vento, tem uma aura ali de água, tá vendo? Ela sugou os canhões, tá? Então coloque canhões no personagem, mas eu não tenho certeza se funciona assim nesse update, tá? Antigamente era assim. Então, basicamente, a BM1 dele, ele vai lá e fica meio que imortal, porque os status do personagem sobem muito. Notem que eu ganhei 77 mil de power, mano, só utilizando a BM1. Naquela... Lá perto, tipo do HP, tá vendo? Do lado do meu power amarelinho, então eu ganhei 77 mil, certo? A BM3 dele é uma BM3 comum. Ela é voltada para ganhar chance de crítico, tá? O range não é muito ruim. Não é também tão bom assim. É uma BM3 comum, tá, gente? Basicamente ele dá umas chicotadas aí, certo? No personagem, certo? No alvo, né? A BM2 dele, gente, também é uma BM2 bem comum, pra falar a verdade, certo? Uma BM2 bem comum. Você simplesmente usa ela lá, dá umas estocadas no bichinho, só, certo? Ele vira meio que um espadachim de fato, né? Como a própria classe diz que ele é. Só isso, só. Não tem nada de especial nisso daqui. Agora vamos aos combos, gente. Combo do espadachim, tá? Combinho do espadachim. O que eu faço, tá? Essa skill aqui, o massacre, é a skill mais completinha do jogo, assim, em termos de dano, tá? Ela é muito forte mesmo. Então, ela é meio que o core de damage do espadachim. Tanto em PVP, tanto em PVE, ela é muito importante. Então, por que você colocou, deixa eu remover aqui na segunda casinha de skill, aqui no segundo slot de skill e não em primeiro? Por quê? Porque eu sempre começo qualquer combo de espadachim com selo. E por que eu faço isso? Porque o selo vai tirar a resistência à taxa crítica do alvo em 10%, certo? Durante 5 segundos, beleza? E eu tenho um tempo de lance de 3 segundos. Então, se eu utilizo o selo primeiro e depois eu dou massacre, a chance de dar um crítico no massacre é maior, porque tira a resistência à taxa crítica, entendeu? Então, eu uso o selo da escuridão para tirar a resistência e depois uso o massacre para aumentar a minha chance de dar uns críticos da hora aqui. E eu dei azar aqui no vídeo, né, e não rolou, certo? Então, basicamente, seria isso daqui, o meu combo em área, né? O combo pesado. Selo, massacre, tremor e vingança do relâmpago, tá? Que é basicamente isso daqui. Aí eu deixo na barra aqui um choque ali, porque se o cara correr, por exemplo, pô, ele correu pro outro fantoche ali, eu dou um choquezinho e continuo o combo normalmente. Correto? Então, esse daqui é o combo pesado dele. Tem um combo também, gente, pesado, só que é sem o massacre. Por quê? Porque é um combo, igual eu expliquei pra vocês no guia do guerreiro lá, que é um combo que você não sai do lugar, tá, gente? Então é o selo, tá vendo? O tremorzinho, a vingança do relâmpago, e no lugar do massacre eu coloquei essa skill aqui, ó, chamada Crista, é o cristal, né? Que é o que, pô? Eu consigo combar e o meu boneco fica parado no ambiente só, certo? Aqui bugou os cooldowns porque eu combei muito, tipo, a barrinha muito pra esquerda, tá? Mas esse buff aqui dá pra usar assim, esse combo dá pra usar assim do jeito que eu deixei aqui. Fechou? Combo rápido, combo rápido. Tem duas maneiras de usar esse combo rápido, tá? Eu uso assalto astral, eu uso forte astral e estocado, tá? Essas três skills basicamente eu uso, tá vendo? Assalto, estocado, estocado. Assalto, estocado, estocado. Eu fico só nisso daqui. Qual é a outra forma, Teixeira? Qual é a outra forma de usar o combo rápido, tá? O que eu faço, tá? Eu inverto, eu coloco o forte astral primeiro e o assalto em depois. Por que eu faço isso, tá, gente? Porque eu preciso de uma skill que tem que bater colado no alvo, igual essa daqui, para dar os debuffs no combo, porque quando o meu boneco anda, ele dá essa animação de andar, eu consigo liberar aqui o debuff no combo. Você aqui, tá vendo? Deu o debuff, tá vendo?
Andei com o personagem, deu debuff, tá vendo? Andei com o personagem, deu debuff. Ó, certo? Andei com o personagem, deu debuff. Sem eu fazer esse meio que bug aqui, não tem como combar assim no combo, tá? Skills de debuff não podem ser combates. Por isso que eu utilizo ali aquele corte, tá? Pra forçar o boneco a andar e dar o debuff. Isso é eficiente em dungeon, gente? Não é, tá? Mas como isso daqui é um guia, eu tenho que mostrar para vocês o que o personagem tem. Eu acho que é importante citar para vocês que tem como fazer isso daqui, tá? Certo? Tem como fazer isso daqui, normalmente. Fechou? Agora vamos ao site ali que eu vou mostrar para vocês os equipamentos que eu colocaria no personagem, tá? Essa parte também do vídeo é um pouquinho importante. Espero que vocês gostem e coloquem e deem um joinha no canal. Fechou? Então vamos lá, gente. Eu já expliquei isso daqui, mas eu vou explicar de novo aqui. Se você colocar os anéis, um do Merga, que dá 15% de taxa, mais um anel de taxa de 10%, ganha no sistema de Begin, e mais 40% de taxa passiva no Char, ou já tem 65% de taxa, tá? Que é superior à taxa crítica dos outros personagens, colocando taxa crítica nos itens que eu ensinei para vocês, tá? Então, muito fácil mesmo de buildar personagem, tá? Você pega, você coloca todos os equipamentos de dano crítico, todos os equipamentos aumentando ataque, certo? Ou seja, a maior grade possível, que eu estou falando para vocês aqui, colocar em Dragônio, e já era. O core da build é essa. Depois você começa a amplificar, colocando Amp Espada na onde você consegue, tá? E aumentando a perfuração para aquele dano elemental lá, ele começar a meio que ser multiplicado. Que eu já expliquei também. É basicamente isso. Quais que são os itens que eu aconselho vocês a utilizarem no espadachim, gente? Vamos lá. Visor de Demonite A, tá? 11%. Que eu achei ele aqui em Vênus baratinho, ok? Lembrando que não é uma dica assim, vão lá e comprem, tá? Pesquisem primeiro o mercado, como tá, vê se vale a pena nesse momento que você está assistindo o vídeo. Não sejam ansiosos, tá? É só uma mini recomendação de falar assim, pô, eu vi que tava barato, faz mais sentido do que um Fatal, por exemplo. Certo? Por quê? Porque os slots aqui de grade extrema não dão 10% de DC, tá, gente? Dá um 12%. Se você pegar dois slots de DC aqui, vai dar 24 mais 11, 35. Se você colocar um visor de Palade com 16 de dano crítico no craft, dois slots, DC vai dar 36. Ou seja, nesse quesito aqui você perde um de dano crítico, porém você tem um item desligado para você vender depois e você vai ter uma defesa muito superior, porque a grade extrema ela é uma grade muito roubada, tá? Ela é muito superior ao altíssimo, certo? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui de recomendação, tá vendo? Espadinha de Dragônio ou Katana de Dragônio, a que você achar mais barato, 11% ali no craft, 2 slots de DC, que vai ficar a mesma coisa que o visor, tá? 35 de DC no visor, correto? Outra coisa, gente, nota aqui, ó, que o Mortal Cristal de Dragônio, eu meio que coloquei o de 9% de DC ali, porque nota ali no cantinho que ele tá 147kk, entendeu? Então eu não achei um de 11% aqui em Vênus para colocar para vocês como uma coisa que eu colocaria no personagem em um preço acessível, tá? O de 11%, igual essa espadinha aqui de cristal, tá mais de 1 bi, ok? Então a recomendação que eu dou nesse cenário aqui, que tá 150kk, um de 9%, e 1 bi, um de 11%, é preferível que você coloque ali o de 150 milhões, tá? Que o outro tá, tipo assim, sei lá, 10 vezes o valor, mas tá um ponto alguma coisa lá. Você compra 10 desses daqui de 9%, você compra um de 11%. Então vale a pena você perder aí 2% de dano crítico para um item que está custando 10% do valor. Entendeu? Só que, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, o que eu aconselho? Pô, verifica o mercado. Se você achar um 11% em conta, vai no 11%, porque é mais status. Entendeu? Então eu vou falar aqui para você pegar o de 9%, porque hoje, no dia 20 do 2 que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele está muito em conta. Beleza? Outra coisa, o que eu faço depois, Peixe? É a mesma coisa das outras classes, tá, gente? Infelizmente falando, você vai ter que farmar aí para colocar esses dois itens que eu falei para vocês fazerem lá, mais 15.
Eu verifiquei que lá em cima era espada e agora aqui é katana. O que você fez aí, mano? Gente, vamos lá. Eu coloquei essa katana aqui, por quê? Porque ela está acessível no leilão para comprar, tá? Ela já está mais 15. Lembrando, pesquisa o cenário primeiro do jeito que vocês estão vendo o mercado do jogo. Você pode ver o jogo, esse vídeo daqui um mês. Aí o valor vai mudar, entendeu? A estratégia de farm vai mudar. Então, primeiro pesquisa como que tá esse item e se é acessível para o seu bolso, tá? Então, eu fiz o que aqui invertido, pô. Eu achei a katana mais 15, 9%. E dessa vez aqui, eu achei o mortal cristal mais 15 aqui, 11%, tá? Então, eu fui invertido, porque eu achei ele já feito. Mas você pode pegar o mesmo item que estava aqui acima aqui, entendeu? Se você tiver uma guild, se você tiver pessoas de confiança aí que aprimora para você. No mercado hoje em dia tem algumas proteções ligadas aí do evento passado, tá? Então dá para você pegar aí esses itens e colocar mais 15, pagando obviamente a taxa ali que a sua guild vai cobrar, tá? Então duas estratégias, você pode ou aprimorar ou comprar feito. Por isso que eu mudei aqui, né? Eu inverti. Um era 9%, depois o outro era 11%, agora tá 11/9. Basicamente isso. Aprimorar no item. Por quê? Porque nota que aqui tá dando 640 de ataque, tá? Esse daqui, por exemplo, cristal. Esse cristal aqui, ó, mais zero tá dando 515. Você vai ganhar tipo 200 de ataque aprimorando ele do mais zero até o mais 15, tá? Obviamente depois você pode colocar divino, você coloca extremo, tudo é farm pesado mesmo, tá? Visor, mesma coisa, tá, gente? E o 7 aqui, que tá errado nesse caso, você coloca o 7 de Dimitriu do evento, tá? Coloca aquele setzinho, deixa eu colocar aí no jogo de novo. Você coloca esse setzinho aqui, ó, já tem no evento do mestre, tá? Oxe, como assim não pode colocar dar fazer aqui atacando? Você coloca esse item aqui, ó, trajezinho Dimitriu EA. Esse itemzinho aqui, tá? Ó. Coloca ele mais zero mesmo, ok? E pesquisa bastante também. Esse aqui até que é legal porque ele amplificou, né? Mas basicamente vai colocar esse daqui, a luva e o coturno, certo? Primeiro o traje e primeiro a luva, tá? Os dois que não max taxa. Certo? Que seria esses itens aqui do mestre. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis. Falou e fui!